A pergunta de número 13 do Catecismo Menor de Westminster é a seguinte: nossos primeiros pais, Adão e Eva, conservaram-se no estado em que foram criados? Resposta: não. Nossos primeiros pais, sendo deixados com livre arbítrio, caíram do estado em que foram criados. Referências bíblicas a essa resposta: Gênesis capítulo 3, versos 6 a 8 e verso 13, Eclesiastes capítulo 7, versículo 29, segunda carta de Paulo aos Coríntios capítulo 11, verso 3 e Salmo 5, versículo 4. Vamos agora a algumas perguntas esclarecedoras. Primeira pergunta: qual era o estado no qual o homem foi criado? Resposta: o homem foi criado no estado de inocência, o estado no qual Deus havia colocado o homem e no qual ele tinha comunhão pura com Deus. O que quer dizer livre-arbítrio? O livre-arbítrio é a liberdade de escolher ou recusar por vontade própria, sem nenhum embargo ou força de quem quer que seja, o bem ou o mal. Nossos primeiros pais eram capazes de seguir o caminho da perfeita obediência a Deus, porque eles tinham perfeito conhecimento e eram santos no coração, porque Deus os havia feito assim. Mas então, como foi possível que o homem pecasse? Foi possível porque na criação o homem tinha uma liberdade tanto para o bem como para o mal. Isso que significa livre-arbítrio. Sua disposição natural era para o bem, mas porque ele era uma criatura mutável, ou seja, sujeita à mudança, mediante a tentação, ele se submeteu ao mal. E por causa disso, qual é o estado do homem hoje com respeito ao livre-arbítrio? Antes de tudo, uma distinção deve ser feita quanto ao tipo de homem. O homem não regenerado, ou seja, o homem que não se arrependeu, que não nasceu de novo, ao cair no estado de pecado, perdeu inteiramente todo o poder quanto a qualquer bem espiritual que acompanha a salvação, de sorte que não pode converter-se ou mesmo preparar-se para isso. A Bíblia diz que esse estado é o estado de morte. Paulo fala, especialmente na carta aos Efésios, que os seus leitores, antes da sua regeneração, estavam mortos em delitos e pecados. E morto não sabe escolher. O homem regenerado, no entanto, pela graça de Deus, tem a liberdade para fazer aquilo que é espiritualmente bom, mas não faz perfeitamente porque é, por vezes, inclinado para o mal. Leia para maior esclarecimento Romanos capítulo 7, verso 15, verso 19 e verso 21. Quem foi o responsável pelo primeiro pecado? O ser humano foi responsável porque cedeu livremente à tentação de Satanás. Quando nossos primeiros pais, por vontade própria, escolheram obedecer à palavra de Satanás em lugar da palavra de Deus, foram culpados de pecar contra Deus. O homem foi testado com o teste da simples obediência, como nós comentamos na pergunta de número 12. Mas o homem foi reprovado no teste. Deve-se reconhecer que Deus não é o causador do pecado. Isso pode ser provado pelo testemunho da Bíblia. Leia Gênesis capítulo 1, verso 31
e Salmo 5, verso 4. Também prova-se isso pelos fatos ensinados na Bíblia, que Deus é perfeitamente bom e santo e que Deus puniu todo pecado severamente. A queda de Adão é a causa eficiente do pecado original, tanto nele como na sua posteridade, de quem ele é o representante. Vamos agora a algumas reflexões. Chamaremos a essas reflexões pecar contra Deus. Um dos maiores perigos que a igreja atual enfrenta é a tendência de dar ênfase ao pecado como sendo contra homens, em vez do fato de que o pecado é, antes de tudo e primeiramente, contra Deus. É verdade que quando nossos primeiros pais pecaram no Éden, eles certamente pecaram um contra o outro, no fato de que, em seu pecado, cada um afetou o outro. E seu pecado certamente afetou toda a raça humana, ao ser transmitido naturalmente a todos. Mas o importante de nossa pergunta no catecismo é que Adão e Eva pecaram contra Deus. Essa é a mensagem que devemos guardar na mente. Essa é a mensagem que precisamos nos lembrar ao viver nossa vida diária perante Deus como cristãos salvos pela graça. Nossa dificuldade está provavelmente em que, embora saibamos que nossos pecados sejam contra Deus, não fazemos esforço suficiente para resistir, para vencer a tentação. Thomas Goodwin dava 4 regras ao cristão com respeito a manter distância de pecar contra Deus. Primeira regra: guardar-se dos maus pensamentos, porque eles contaminam o homem. Por exemplo, leia Mateus capítulo 15, versículos 18 a 20. Segunda regra: guardar-se das palavras más, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 33. Terceiro, ter cuidado com as más companhias, porque isso irá poluir o homem. Quarto, ter cuidado com todas as ocasiões do abuso nocivo de coisas lícitas, pois elas também o farão impuro, porque esse é um meio de atrair a impureza de seu coração. Até a próxima aula. Uma pergunta 14 do Catecismo Menor de Westminster.